Olá! Nesta videoaula, daremos continuidade à construção do nosso dashboard e vamos trabalhar como a gente cria um indicador que é um gráfico de pizza dentro do Legalmetrics. Antes da gente acessar o nosso dashboard, vamos acessar o dashboard modelo que estamos seguindo. Então, até o momento, nós já criamos todos esses indicadores com a logo, com o texto de volumetria, com esses indicadores todos de valores relacionados aos processos, os dois indicadores de tabela, esse daqui e esse daqui, além dos gráficos de barra, esses dois gráficos de barra. Agora, a nossa ideia vai ser construir um gráfico de pizza. Bom, antes da gente partir para a construção, vamos falar sobre o que é um gráfico de pizza. Então, o nome gráfico de pizza, ele vem exatamente porque é um gráfico que se assemelha a uma pizza. Nesse exemplo aqui que a gente vai construir, algumas pessoas costumam chamar esse gráfico de rosca ou gráfico donut. Mas na verdade é só uma variação do gráfico de pizza. E por que é chamado de gráfico de pizza? Porque se assemelha a uma pizza, onde cada categoria representada nessa pizza, as fatias representam as categorias. Então, quando que a gente deve utilizar um gráfico de pizza? O gráfico de pizza, similar ao gráfico de barras, ele também é um gráfico que é utilizado quando a gente quer comparar valores. Mas, diferente do gráfico de barras, faz mais sentido utilizar o gráfico de pizza quando as categorias elas têm valores que são mais distantes, mais dispersos um em relação ao outro. Se as fatias são muito próximas, a gente não consegue ter uma noção de proporção, de quanto que aquela categoria representa do todo. Então a ideia do gráfico de pizza é exatamente essa, é representar categorias, onde cada categoria, né, que vai ser representada por uma fatia, ela representa uma proporção do total. Então, geralmente, a gente, quando faz um gráfico de pizza, a gente não faz gráficos de pizza quando a gente tem muitas categorias, então geralmente é para um número limitado de categorias, eu diria até 6, 7, talvez 8 no máximo. E quando as proporções elas realmente são distintas, quando elas não são muito próximas. Quando que a gente não usa, né, não deve utilizar um gráfico de pizza? Bom, como eu falei, quando existem muitas categorias, porque aí a gente vai ter uma pizza com muitas fatias, e aí quando tiver muitas fatias vai ser difícil de identificar a proporção de cada uma delas, e muitas vezes esses valores, esses números, eles vão ficar sobrepostos e fica difícil a leitura do gráfico. A gente também não usa gráfico de pizzas quando a gente está interessado em estudar ou verificar tendências ao longo do tempo. Para isso, geralmente a gente vai utilizar um gráfico de linha. E outro momento onde não se deve utilizar um gráfico de pizza é quando você está tratando de valores que não representam 100% do total dos dados que você está lidando. Então, às vezes, você precisa fazer algum tipo de filtro, onde você só vai considerar dados que correspondem a determinada circunstância. Nesse caso, tem que ter um pouco de cuidado para utilizar o gráfico de pizza, porque a pessoa que estiver vendo o gráfico, estiver consumindo aquele gráfico, ela pode imaginar que aquela categoria representa em relação a um todo, mas na verdade aquilo está filtrado. Então ela pode ter uma interpretação errada do gráfico, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe quando utilizar e quando não utilizar um gráfico de pizzas, a gente vai criar esse gráfico de pizzas aqui, que na verdade a gente está contando aqui a quantidade de processos por empresa lá no nosso dashboard. Então eu vou voltar aqui, vamos acessar o nosso dashboard com o que a gente já criou e a gente vai criar o nosso dashboard, o nosso indicador de pizza aqui. Bom, para criar o gráfico de pizza, a gente clica no botão de mais no canto superior direito e em seguida em adicionar KPI. Então, quando a gente clicar em adicionar KPI, vai abrir nessa tela aqui, a gente seleciona o arquivo a partir do qual a gente vai criar o nosso indicador, que vai ser o arquivo processos simulados.
E aqui a gente vai criar as informações que a gente precisa para montar o gráfico de pizza. Então, de novo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está contando processos. Então, se eu estou contando processos, o meu objetivo aqui em valor vai ser selecionar a variável que está relacionada aos processos. Nesse caso, é a variável chamada número do processo. E além disso, eu vou contar os processos únicos, né? Nesse caso são todos da minha base, mas eu vou selecionar aqui a função contagem de únicos. Então eu estou contando o número de processos. E quais são as categorias que a gente quer utilizar aqui? Então nesse caso eu estou querendo contar a quantidade de processos por polo passivo, que são aquelas empresas que estão no polo passivo da minha base de dados. Então aqui na linha eu vou selecionar polo passivo. Então eu marco aqui polo passivo. Então fiz a seleção do valor da função e da linha, eu clico em gerar gráfico. Então quando eu gerar o gráfico, né, como sempre aqui no Legal Metrics, por padrão, o que ele faz? Ele vai sempre mostrar para a gente a informação numa tabela. Então eu tenho aqui a quantidade de processos dividida por empresas, que são as empresas que estão no meu polo passivo. Então a gente vê que a empresa 1 tem 202 processos, a 2 tem 156 processos, a 3 tem 94 processos, a 4 259 e a 5 289. Bom, agora se eu quero utilizar o gráfico de pizza, é só eu vir aqui e selecionar o gráfico de pizza. Bom, vale observar aqui que, primeiro, eu estou lidando com 5 categorias. Então, eu não tenho um número muito grande de categorias, é um número adequado para a gente utilizar o gráfico de pizza. E que as quantidades dos processos para cada uma dessas empresas que estão no polo passivo, elas são distintas, é relevante a diferença entre os valores entre elas. Então, nesse caso, faz sentido utilizar o gráfico de pizza. E também essa quantidade representa a totalidade dos meus dados, né? Os 1000 processos que eu tenho na base. Então eu venho aqui nesse ícone da pizza e clico na pizza. Então quando eu clico na pizza, então automaticamente o Ligometrics ele já transforma aquela tabela num formato de pizza. Então isso daqui já é uma pizza e a gente já tem uma noção, a gente já consegue ver aqui as fatias. Então só de olhar esse gráfico a gente já percebe que essa fatia verde aqui é a maior fatia, ela está associada à empresa 5. Então a empresa 5 é a empresa que recebe mais processos. Em seguida, a gente tem essa fatia como sendo a segunda maior, 259, que é a empresa 4. Depois, essa daqui, que é a empresa 1, com 202 processos. A empresa 2, com 156 processos. E, por último, a empresa 3, com 94 processos. Então, é interessante aqui a gente observar que esse indicador que a gente está montando, a gente poderia ter deixado no formato de tabela normalmente, antes da gente construir o gráfico de pizza. Mas o gráfico de pizza, ele automaticamente, ele já te mostra que assim, aqui é onde está o maior. Então é só você olhar, a maior fatia tem um percentual ou uma proporção maior do meu todo. Que nem sempre é uma visão muito clara quando a gente está olhando para a tabela. Então, por isso, é assim que a gente vê como é interessante utilizar gráficos ao invés de tabela, sempre que possível. Bom, então agora que o nosso gráfico está criado, vamos ver como a gente pode estilizar ele. Bom, aqui nessa videoaula, eu não vou utilizar nenhum tipo de agrupamento. Eu poderia usar um agrupamento aqui, por exemplo, imagina que eu poderia pegar a empresa 2 e 3 e juntar as duas em uma empresa só. Aí eu teria 156 mais 94, ou seja, ia dar 200 e pouco, 250 processos, né, para a empresa 2 e 3. Vamos supor que as duas empresas elas fizessem parte de um mesmo grupo, de um mesmo conglomerado. Eu poderia chamar isso de grupo 1 ou conglomerado 1, não sei. E aí eu teria 250 processos. Eu poderia fazer isso, mas nesse caso cada empresa é separada, então não vou fazer nenhum tipo de agrupamento. E aqui eu também não vou utilizar nenhum filtro. Eu vou montar o gráfico baseado na quantidade total de processos. Eu não vou separar. Poderia até usar alguns filtros, por exemplo,
filtro de só processos ativos ou só processos encerrados. É claro que eu teria que identificar isso no título do meu gráfico. Para dizer que aquela pizza, por exemplo, representa só processos ativos ou só processos encerrados. Mas aqui eu vou trabalhar com a totalidade dos dados, tá? Bom, então vamos para a seção de estilos. Então, clicando aqui em estilos, como sempre, todos os nossos gráficos aqui, a gente vai ter algumas repetições de opções aqui de estilos. A primeira delas é a opção de título. Então, como a gente já falou, o título é muito importante, porque o título ele já mostra para a pessoa que está consumindo aquele gráfico do que se trata, né, aquilo ali. Então, a pessoa não precisa ficar tentando interpretar aquela informação. Basta ela olhar o título, e o título ele precisa ser claro para dizer exatamente do que se trata aquele gráfico. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui processos e eu vou colocar hífen empresas. Então, eu tô contando aqui processos por empresas. Bom, eu vou mostrar o título. Se eu não quisesse mostrar, eu poderia desabilitar aqui. Não vou desabilitar. Vou selecionar a fonte que a gente está utilizando, que é a fonte Oswald. Vou deixar o tamanho 20. Não vou colocar em negrito, nem itálico, nem sublinhado. E vou deixar a cor da fonte como sendo a cor preta, que é a cor padrão. Tá? Então, aqui nas opções de título, a gente já fez tudo que a gente precisa fazer. Bom, agora vou para as opções gerais. Indo nas opções gerais, a gente também tem uma opção de ordenação dos campos. Então, a gente pode ordenar isso. Então, a ordenação aqui ela pode ser alfabética, de A até Z ou de Z até A. Pode ser baseada em valores crescentes, pode ser baseada em valores decrescentes, ou pode ser uma ordenação customizada. Nesse caso, eu vou utilizar o valor decrescente aqui. Então, eu vou sempre começar da empresa maior. A pizza ela é construída a partir daqui e ela vai sendo construída no sentido horário, tá? No nosso sistema, claro. Então aqui eu vou começar sempre com a empresa maior, que é a empresa 5, depois a segunda maior, que é a empresa 4, depois a terceira maior, que é a empresa 1, depois a quarta, que é a empresa 2 e finalmente a empresa que tem menos processos, que é a empresa 3, tá? Então eu vou colocar em formato decrescente. O formato aqui depende da pessoa que está montando o gráfico, tá, gente? Bom, a questão do raio interno. Então, o raio interno é para você criar variações do gráfico. Então, só lembrando lá no nosso dashboard modelo, a gente fez uma variação do gráfico de pizza, que era um gráfico de donut ou gráfico de rosca. E para isso basta aumentar aqui o raio interno. Então, quando eu aumento o raio interno aqui, ele vai criando esse buraco no meio do gráfico. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 0,5, porque aí eu crio esse gráfico de rosca que eu acho interessante aqui. Bom, uma opção que a gente tem aqui é criar um espaço entre as fatias. Então, por exemplo, o padrão é não ter espaço entre as fatias, mas eu poderia, por exemplo, colocar 1, 2, 3, então colocar fatias bem separadas. Tá? Então, aqui depende da pessoa que está montando o gráfico. Eu prefiro fazer sem espaço, ou se eu utilizar algum espaço, utilizar um espaço bem reduzido, assim, porque senão muda muito, fica muito esquisito, assim, às vezes não dá nem para entender que é uma pizza, né, que é um formato circular, por exemplo, aqui, ó, tem muito espaço e perde um pouco o propósito do gráfico, então eu prefiro não utilizar espaçamento entre as fatias. O Legalmetrics permite que as bordas das fatias elas sejam arredondadas, o padrão também é 0, mas a gente pode colocar um arredondamento aqui, e aí fica parecendo uma linguiça aqui, né? Eu acho que fica mais moderno, fica bonitinho, mas eu prefiro também, nesse caso, sem arredondamento das bordas, ou se eu fosse fazer algum arredondamento, eu colocaria um arredondamento mais sutil, algo assim, ó, eu acho bonitinho. Mas nesse caso aqui eu vou fazer sem nenhum arredondamento nas bordas. Aqui a gente pode lidar, igual a gente fez nos outros gráficos, com a margem superior, a margem inferior, margem esquerda e margem direita. Eu não vou mexer na margem agora, e aí no final, quando a gente tiver montado o gráfico, caso a gente sinta necessidade, eu volto aqui e modifico. Por hora eu não vou modificar as margens.
o formato dos dados. Então, os dados aqui que estão sendo apresentados, né, esses rótulos, eles podem ser apresentados no formato absoluto ou formato percentual. Então, se eu colocar o formato percentual aqui, ó, ele vai dizer quanto que cada fatia representa do todo. Então, a empresa 5, que é a empresa que recebeu mais processos, ela representa 29% de todos os processos recebidos. E a empresa 4 representa 26% e assim sucessivamente. A empresa 3, que é a menorzinha, ela representa somente 9% da base. Bom, eu vou deixar no formato absoluto, porque eu quero mostrar quantidades aqui, eu não vou usar o formato percentual. Mas aí também depende do que a gente está querendo mostrar. Depende do usuário aqui. Bom, com isso a gente finaliza as opções aqui de opções gerais e vamos para as opções de estilos. Aqui na opção de estilo, o gráfico de pizza ele permite que a gente coloque uma borda nas fatias. Então, por exemplo, o padrão é não ter borda, a gente não vai deixar, mas eu vou mostrar o que acontece se eu marcar aqui. Então, se eu colocar tamanho de borda 1, por exemplo, ele cria aqui ó, uma linha na borda da pizza. Então eu posso até aumentar para ficar mais visível. Então eu acho bonito até, mas nesse gráfico aqui eu não vou usar. Mas às vezes é interessante. Tem gente que todos os gráficos que a pessoa faz, ela faz com a bordinha, assim fica bem bonito. Depende do estilo. Eu vou deixar 0. Se a borda for diferente de 0, você pode selecionar a cor da borda, né? Pode ser uma borda clara, borda escura ou uma borda customizada. Pode escolher a borda que quer, escolher a cor aqui. Mas nesse caso eu vou deixar sem borda nenhuma. E outra coisa que a gente pode utilizar aqui é a paleta de cores do gráfico de pizza. Então, como nos outros gráficos, a gente pode selecionar um tema dos vários disponíveis aqui. Então, de azul indo para o roxo. A gente pode selecionar do vermelho, amarelo e verde. Então, mas eu vou... você pode colocar uma cor customizada, onde você marca as cores de cada uma das fatias. Ou pode selecionar o degradê. E o degradê aqui é legal, porque no gráfico de barras, quando a gente fez o gráfico de barras, eu não consegui mostrar como o degradê funciona, porque eu só tinha 2 categorias. Mas aqui dá pra gente, dá pra entender a ideia. Então, por exemplo, quando você seleciona o degradê, você marca 2 cores aqui. Então, eu tô marcando a cor azul, essa por padrão, né? A primeira cor é uma cor azulzinha e a segunda cor é uma cor laranja. Então, ele parte desse azul e ele vai pro laranja. Então, ele faz automaticamente esse degradê indo de uma cor, da cor inicial para a cor final. Então é legal porque ele meio que já cria um tema ali baseado na cor inicial e a cor final que você selecionou. No nosso caso, a gente vai utilizar as cores que a gente já vem utilizando aí nos outros gráficos. Então eu vou partir aqui do marronzinho, que a gente já está usando, que é o B08 D57. E depois eu vou para o meu azulzinho, que é aquela cor 2DA1CF. Mas a gente pode escolher a cor que quiser aqui. Então aqui, ó, ele começa no marrom, aí ele vai para um marrom que tem um tom um pouco mais azulado, depois ele vai aumentando, até chegar no azul, onde não tem nenhuma tonalidade de marrom mais. Depois a gente pode selecionar aqui se a gente quer utilizar o tema global ou não, então eu recomendo que essa informação seja mantida, né? Porque se no futuro lá eu quiser selecionar um tema para estilizar o dashboard inteiro de uma única vez, essa informação precisa estar marcada. E depois, finalizado isso, a gente vai para as opções de rótulo. Então aqui no rótulo, a gente tem a opção de marcar ou desmarcar os rótulos das fatias, então são os dados que estão mostrados aqui nas fatias. Então se eu desmarcar, as informações elas desaparecem, tá vendo? Então fica só a pizza mesmo. Mas eu vou deixar marcado, acho importante aqui que fique bem representadinho e mostrando exatamente quanto que cada fatia representa do total. A cor das fatias a gente pode, a cor nas fatias, né? No caso aqui a cor do rótulo, eu posso selecionar uma cor clara,
que aí ele vai pegar a cor próxima ali, puxando mais pro claro. Posso selecionar uma cor mais voltada para o escuro, ou posso colocar uma cor customizada. Nesse caso eu vou selecionar a cor customizada e eu vou deixar na cor preta, porque fica mais forte aqui. Aqui, assim como no gráfico de barras, é possível a gente descartar rótulos que sejam muito pequenos. Então, por exemplo, imagina que essa pizza, ela tivesse aqui, que a gente tivesse uma empresa, que seria, sei lá, empresa 6, que ela tivesse 5 processos. Então, 5 processos ia representar tão pouquinho aqui, ia representar 0,5% da pizza. É um percentual muito pequeno, uma proporção tão pequenininha, que talvez ficasse estranho mostrar o rótulo, porque o rótulo ele ia ocupar um espaço maior do que a própria fatia. E aí, nesse caso, a gente pode descartar. Então, você pode selecionar o percentual mínimo que ele tem que ser exibido. Então, qualquer rótulo representando uma proporção menor do que o valor que você marcar aqui, esse rótulo ele não aparece. Mas nesse caso não vai fazer sentido para a gente, então eu vou deixar. Da mesma forma que a gente fez nos outros gráficos, a gente pode marcar um prefixo, alguma coisa que vai aparecer na frente do número ou um sufixo. Aqui também não faz sentido, então não vou deixar em branco. E os rótulos das categorias, esse empresa 5, 4, 1, 2, 3, a gente pode deixar ou tirar. Bom, como a gente vai utilizar a legenda, e a legenda tem a cor correspondente da fatia, esse rótulo aqui da categoria, ele fica redundante. Porque aqui eu tenho, esse marronzinho corresponde à empresa 5. Só que aqui eu estou dizendo empresa 5. Então, assim, das duas, uma, ou eu tiro o rótulo das categorias, ou eu tiro a legenda. Como eu quero deixar a legenda aqui nesse caso, então eu vou tirar o rótulo das categorias. Então eu vou desmarcar aqui, e esses rótulos desaparecem, fica uma coisa mais clean, né? Mais limpa aqui. Caso eu deixasse esses rótulos, eu também tenho a opção de mexer, né? Estilizar esses rótulos. Eu posso marcar aqui a cor que eu quero, se pode ser uma cor customizada, opacidade e tudo mais. Então eu vou desmarcar isso daqui, porque eu não quero. E aí aqui a gente pode selecionar a fonte que a gente quer utilizar para o rótulo. Então como a gente está utilizando aquela Oswald, eu vou marcar Oswald aqui. Eu vou deixar a fonte no tamanho 15 mesmo, eu acho que é suficiente. Da mesma forma que a gente usou anteriormente, a gente pode deixar os dados no automático, com as casas decimais, ou a gente pode customizar. Então, eu poderia colocar 1, 2 casas decimais aqui. Nesse caso, como é só contagem de processos, não faz sentido ter casas decimais, eu posso desmarcar. Se eu tivesse trabalhando com dados de valores, por exemplo, dados financeiros, aí faria sentido ter casas decimais, mas aqui não faz sentido, eu vou deixar no automático mesmo. Posso selecionar moeda e posso agrupar os valores em milhar, milhão e bilhão, mas nesse caso eu não vou nem selecionar moeda, nem selecionar esse agrupamento. Bom, e aí finalmente a gente vai para a opção de legenda. Aqui na opção de legenda a gente pode desabilitar ou habilitar a legenda, mas aí se eu desabilitar a legenda eu já não sei, só de olhar o gráfico a qual categoria essa fatia representa. Então eu vou marcar a legenda aqui é importante. A legenda ela pode ficar na direita, que é o padrão, pode ficar em cima, pode ficar na esquerda ou pode ficar embaixo. Eu vou deixar por enquanto na direita, eu acho que vai ficar legal aqui na direita. A fonte da legenda eu também vou colocar a fonte Oswald, vou marcar a fonte Oswald, tamanho 12 mesmo, e a cor da fonte eu vou trocar desse cinza para o preto, que é o 000. Então, coloquei aqui para ficar bem evidente aqui. Aqui, a posição horizontal e vertical é para modificar a posição da legenda. Então, se eu mover aqui na posição horizontal, a legenda vai mover horizontalmente. E se eu mexer na posição vertical, ela vai mexer verticalmente. Eu vou deixar do jeito que está, padrão por enquanto. O espaçamento entre os itens também eu vou deixar, tamanho 10, que é o padrão. Poderia até modificar, aumentar um pouquinho o espaçamento, mas por enquanto eu vou deixar assim. E aí, aqui informações dinâmicas, a gente, algumas coisas a gente pode fazer aqui. Então, quando eu passo o mouse aqui em cima das fatias, ele me mostra ali, ó, aquela informaçãozinha, ó, empresa 5289.
Se eu desabilitar isso aqui deixa de aparecer. E aí quase todas as informações aqui, elas deixam de aparecer, eu não consigo mover mais nada. Mas eu vou deixar as informações habilitadas. Eu também posso colocar um prefixo e um sufixo que eles acontecem apenas na informação dinâmica aqui, mas eu vou deixar em branco. Poderia colocar casas decimais, mas também não vou colocar. Poderia colocar moeda, agrupamento, a mesma coisa, não vou fazer. E aqui eu posso habilitar algumas animações. Então eu vou habilitar a animação aqui. Então aqui em estender categoria, eu posso marcar, por exemplo, algum número, eu vou marcar 5. E quando eu passo o mouse em cima de uma categoria, ela desliza, tá vendo? Então é um efeitinho que a gente tem aqui que é um efeito bem legal. Eu vou colocar até maior, vou colocar 20. Ó, e aí quando a gente passa o mouse em cima, a fatia desliza. Tá? Então é interessante aqui a gente colocar essas informações dinâmicas. Acho que 20 ficou muito, eu vou colocar 10 aqui, acho que 10 é suficiente. Tá, legal. Então agora o nosso gráfico está montado. Agora, uma coisa que seria interessante a gente fazer aqui nesse gráfico é o seguinte, olha só. Aqui a gente está contando quantos processos cada polo passivo, né, no caso cada empresa, recebeu. Então aqui eu tenho, tem 289 processos na empresa 5. Só que, por exemplo, na nossa base nós temos processos que estão ativos e nós temos processos que já foram encerrados. Só que se eu só olhar o gráfico de barra como ele está montado aqui agora, eu não consigo identificar, não tem como eu saber a partir desses dados quantos desses 289 da empresa 5 estão encerrados e quantos estão ativos. Porque no final do dia também, a empresa 5 é a que mais tem processo, só que, por exemplo, ela poderia ter 280 processos encerrados e só 9 ativos. E aí eu poderia ter uma outra empresa, por exemplo, essa 3, que tem só 94 processos, só que ela poderia ter 90 processos ativos. E aí, nesse caso, não é a empresa 5 que é a empresa mais relevante, mas na verdade seria a empresa 3. Porque a maioria dos processos, a imensa maioria dos processos dela estariam ativos. Então ainda existe uma chance de perda. Enquanto que aqui não, aqui a gente tem uma quantidade de processos ativos bem reduzida. Como eu não sei essa informação, eu só posso especular. Mas aqui no Legal Metrics a gente pode voltar aqui nas opções de dados e a gente pode criar um subgráfico, onde esse subgráfico eu poderia verificar o status de cada empresa. Então se eu clicasse aqui, eu poderia ver, desses 289, quantos estão ativos e quantos estão encerrados. Então aqui a gente pode vir em subgráfico e eu posso selecionar exatamente o status. Então seleciono o status aqui. E ao selecionar o status, ele me pede aqui, gerar gráfico. Eu clico em gerar o gráfico. Aí a gente fala, mas não aconteceu nada aqui. Não aconteceu nada, mas quando a gente passa o mouse em cima, agora está escrito ali, no textinho, empresa 5289, clique para ver mais detalhes. Se eu clicar agora no gráfico, esse gráfico ele é modificado e ele me mostra, olha, dos 289 processos da empresa 5, 154 são encerrados e 135 são ativos. E olha que legal o gráfico de pizza, né? Ele mostra que, de fato, eu tenho um pouquinho menos processos ativos do que eu tenho encerrado. Mas, assim, visualmente a gente já consegue ver que é muito parecido esses valores, né? É uma diferença que não é tão significativa assim. E aí, se eu voltar aqui, eu volto para o gráfico principal. Se eu clicar na empresa 3, que tem 94, vai me dizer que dos 94, 58 são encerrados e 36 são ativos. Aqui já tem uma diferença maior, né, percentualmente falando, de encerrados e ativos. Então eu vou voltar aqui. Então com isso o nosso gráfico ele está montado. E aí a gente clica aqui no botão de salvar. E aí quando eu salvar aqui, esse gráfico vai ser criado lá no nosso dashboard. Então aqui no nosso dashboard foi criado aqui o gráfico de pizza. E aí eu vou posicionar ele e redimensionar ele para ficar aqui embaixo. Então eu clico aqui no lápis, no canto superior direito, clico em layout de computador e eu venho aqui e modifico,
modifico aqui o meu gráfico de pizza. Coloco ele aqui. Bom, acho que ficou legal. Clico em salvar, então ele fica nessa posição. E aí com isso a gente já vê, né, a animaçãozinha também. Então, por exemplo, se eu sair do dashboard e eu voltar, não deu para ver. Mas ele tem uma animaçãozinha que quando a gente entra no subgráfico e a gente volta aqui, ele dá essa animaçãozinha aqui. Então, era isso. Então, nessa videoaula a gente aprendeu aqui como criar um gráfico de pizza no Ligometrics e quando que a gente deve utilizar e quando a gente não deve utilizar. E como ele é importante, né, para a gente conseguir identificar diferenças aí entre categorias. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau!